Hello, guys, how are you? Hoje eu vou falar para vocês como aplicar as técnicas de skimming em um texto acadêmico. Eu estava preparando uma aula de leitura em inglês acadêmica para a área da saúde, e aí eu falei, bom, vou gravar um vídeo curtinho sobre esse assunto. Então, para vocês, faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Então vamos lembrar que fazer um skimming de um texto é você bater o olho naquele texto e tirar dele tudo que você puder em pouco tempo. Não é uma leitura minuciosa, você não vai perder tempo nessa leitura, né? Essa leitura a gente faz quando a gente está selecionando quais abstracts, por exemplo, quais resumos a gente vai colocar na nossa bibliografia, nas nossas referências, na escrita do nosso artigo, da nossa tese. Então você vai bater o olho naquele texto e você vai pegar as informações mais relevantes dele, né? Então, para fazer um skimming, nós vamos usar estratégias de leitura. Quais são essas estratégias de leitura que eu coloco aqui? As pistas visuais. Então, você vai bater o olho naquele texto, quais são as pistas que ele te oferece? Aí você começa a fazer previsão e adivinhação. Pelas pistas, você já começa. O que esse texto vai tratar? Eu já conheço esse assunto, eu já conheço esse tema, o que eu sei sobre isso? Junto disso, né, você vai, como eu falei, trazer o seu conhecimento de mundo sobre aquele assunto. Então, você está falando sobre atividade física e saúde mental. Eu já sei sobre isso. O que eu sei sobre isso? Então, você já faz aquele brainstorming, você já começa a pensar tudo que você conhece sobre aquele texto. Depois, você vai se aliar às palavras cognatas, que são as palavras que se parecem com o português e que realmente são aquilo que se parecem. Ai, professora, mas e as falsas? Não se importe com as falsas cognatas, porque em textos acadêmicos elas são muito poucas, tá bom? E com a familiaridade com esses textos, você vai ver que você vai acabar conhecendo todas as falsas cognatas. Depois, o tema do texto. Se a palavra se repete muito, é porque tem a ver com o tema do texto. Claro que você vai usar as palavras que você conhece para te auxiliar. Então, nesse momento, você não vai perder tempo com as palavras que você não conhece, né? Não vai ficar olhando no dicionário. Você vai usar essas estratégias, para ir tentando fazer uma compreensão geral daquele texto. E por fim, e não é o menos importante, né, o conhecimento do texto. Então, aqui eu vou trazer para vocês um abstract, né, um texto acadêmico muito lido. Eu tenho várias aulas sobre abstract e também sobre leitura em inglês de texto acadêmico aqui no canal. Podem dar uma olhadinha lá. Eu peguei no PubMed esse abstract, eu vou deixar aqui o link do texto para vocês. Quando a gente bate o olho nesse texto, então, vamos aplicar aqui o skimming nele. Eu bati o olho nesse texto, o que me salta aos olhos? O que está mais em evidência? Então, fazer um skimming é você olhar esse texto, o que ele me traz aqui que eu posso usar para não perder tempo. Né? Então, primeiro, o título, óbvio, ele está lá, é um destaque, está bem destacado. Physical Activity and Healthy Aging. Physical Activity and Healthy Aging. O que significa isso? Né? Então, calma lá, vamos lá por partes. Depois a gente vê que tem a palavra abstract. Nossa, essa palavra, óbvio, quem está na área acadêmica sabe que é um resumo. Muito provavelmente você está procurando por um abstract, por textos através de abstract, né? Que eu falo na minha aula que o abstract é a porta de entrada, né? Para você escolher aqueles artigos, por isso ele tem que estar bem escrito, ele tem que chamar a atenção do leitor. Então aí já entra o seu conhecimento de mundo sobre esse texto. Aliás, o seu conhecimento textual, né? Então, o que você espera no abstract? Você já vai fazendo aquelas previsões, aquelas adivinhações. Eu espero que ele traga um pouco um panorama das pesquisas, dependendo do abstract, né? Se for um estudo empírico, ele vai trazer a metodologia, os resultados, um pouquinho só, né, dos resultados, uma conclusãozinha, né? E as palavras-chave. Então, você já conhece esse texto. Aliás, quando você conhece esse texto, você já traz tudo aquilo, já começa a fazer esse brainstorming aí, você já começa a pensar, fazer as previsões e adivinhações. Então vamos lá, vamos supor que vocês conheçam, vocês são dessa área, vocês estão procurando o texto de Physical Activity and Health Aging. Aging, para quem não sabe, né, é o substantivo envelhecimento. Health, saúde, com o Y, tô lá no título. Com o Y, ela se transforma num adjetivo, então envelhecimento saudável.
E physical activity são duas palavras cognatas, né? Atividade física, lembrando que em inglês a gente lê ao contrário, porque o adjetivo vem antes, então physical activity, atividade física. Então, atividade física e envelhecimento saudável. O que a gente já pode prever que vai falar aqui? Né? Então, a gente já vai fazendo o nosso brainstorm. Depois, a gente vai usar, vamos olhar aqui mais palavras cognatas, né? Então, a gente vem aqui. Ability, independence, a independência, vitality, quality, qualidade, quality of life. Life é uma palavra conhecida, né? Qualidade de vida. Old age, idade avançada. Unexpected, será que essa aqui é uma cognata? Medical conditions, condições médicas. Accidents, acidentes. Social determinants, determinantes sociais. Vejam quantas palavras cognatas nós temos no texto acadêmico, né, gente? Ó, exercise, physical activity, important, component, health aging, preventing, mitigating, eu não sei, professor, então a gente não vai olhar agora, tá? Não é hora. Fall é uma palavra que a gente pode conhecer, né? Que é queda, pain, quem tá na área da saúde sabe que pain é dor. Sarcopenia, que a gente já sabe também o que significa, que é a perda da massa magra, né? Osteoporosis, outra cognata. Cognitive impairment. Nossa, eu não sei o que é impairment, mas eu sei o que é cognitivo. Cognitive. Bom. Well-balanced exercise program. Programa de exercício balanceado. Inclui, né? Daily aerobic strength. Daily eu sei que vem do day. Então, daily aerobic strength é alguma coisa aeróbica diária. Balance, equilíbrio. Flexibility components, componentes de flexibilidade. Most older adults do not meet the currently recommended minutes of regular physical activity weekly. Professor, eu não sei o que é esse most aqui, mas adultos, older, né, mais velhos. Currently, professora, currently eu não lembro o que é, mas eu sei que é recommended, é recomendados, minutos, regular, atividade física regular, weekly. Week é semana, então recomendações de minutos de atividade. Então tá falando aqui dos minutos recomendados de atividade física para o idoso semanalmente. Mas tem um not, do not, quer dizer não. Bom, pelo meu conhecimento que eu tenho de mundo, eu sei que as pessoas não atingem, né? Então, quando eu falo do not meet the recommended, quer dizer, elas não têm, elas não atendem esses critérios, né? Então, quando eu falo do not meet the criteria, não atendem aos critérios, né? E most, professora, eu não sei o que é most, mas aqui eu vou falar a maioria, né? Então, most, a maioria dos adultos idosos, dos idosos não atendem esses minutos recomendados currently, atualmente. Counseling by healthcare providers may help older adults improve exercise habits. Hábitos de exercício. Counseling, alguma coisa de aconselhar, será, professora? Healthcare providers. Help é ajudar, né, professora? Ajuda os hábitos de exercício. Improve, pessoal, é uma palavra que quando você começar a ler texto científico, você vai ver muito, principalmente na área da saúde, né? Improve é aumentar, melhorar esses hábitos de exercício. Important, it's also important to take advantage of community-based exercise opportunities. O que ele está falando que é importante? Comunidade, oportunidades de exercícios comunitários. Bom, enfim, aqui não é momento de você ficar preso nas palavras desconhecidas. E depois você vem nas keywords. Keywords também é uma palavra que está ali em destaque, né, no texto. Palavras-chave: exercise, health, aging, older adults, physical activity. Veja, todas elas, quase tirando o health aging, são palavras
cognatas, pessoal, palavras que vocês podem se aliar para ler um texto científico, um texto acadêmico. Veja quantas palavras cognatas nós temos nesse texto, quantas palavras que nós podemos reconhecer claramente, sem sabermos a língua inglesa. E depois tem aquelas que você já conhece, por exemplo, old, pain, fall, age, né, health, que é saúde. E depois vem o conhecimento do texto. A gente espera que um abstract traga algumas coisas específicas. Quem está na área, a gente sabe que um abstract de estudos empíricos, ele vai trazer objetivo, metodologia. Esse estudo, ele trouxe, esse abstract, ele trouxe metodologia, resultado, discussão. Discussão, mas eles não trazem muito, né? Não, por quê? Porque é um abstract de revisão, então ele vai trazer uma revisão sobre o que tem sido publicado na área. Eu não coloquei para vocês, mas em cima um pouquinho está lá escrito que é um artigo de revisão. Então ele vai pegar um apanhado aí dos estudos que o autor encontrar aí na literatura e vai falar sobre Physical Activity and Health Aging. A gente esperava que ele falasse, né, quais artigos ele usou, quais foram os critérios dessa revisão, mas enfim, não são todos óbvios os textos que vão atender aos critérios que são exigidos, né, para a escrita de um bom abstract. Então, esse artigo passou desse jeito, tudo bem. Cada autor tem o seu jeito de escrever, às vezes a revista também aceita. Mas é isso, pessoal. A ideia aqui hoje foi mostrar para vocês que um texto acadêmico, ele é claro, ele é transparente, principalmente da área da saúde, né? Espero que vocês tenham aprendido aí algumas palavrinhas com essa aula, essa mini aula, uma aula curta que eu peguei aqui rapidinho, que eu estou no meio da preparação de um curso aqui. E sigam treinando, né? Aplicando o skimming no texto para vocês tirarem a ideia central dele e vendo que não é impossível, né? A leitura em língua inglesa de texto acadêmico ela é clara, objetiva, não é para trazer dúvida, não é um texto literário que é para trazer aquelas questões de figuras de linguagem que deixam o autor, né, o leitor em dúvida. Não, o texto acadêmico ele é objetivo, ele é claro e você consegue ler usando as estratégias de leitura. Thank you very much. Em breve eu volto para fazer mais aplicações em textos para vocês. Bye bye.